A história não é uma linha reta, é um labirinto. E por vezes, para encontrar a luz, a humanidade teve de atravessar as trevas mais absolutas. Gostamos de pensar que o progresso é moral, que a ciência avança de mãos dadas com a justiça. Isso é uma mentira reconfortante. A verdade é que os maiores saltos tecnológicos do século XX não foram dados em nome da liberdade, mas em nome da destruição total, entre 1939 e 1945, enquanto o mundo ardia. Uma elite de cientistas alemães quebrou as leis da física. Eles tocaram no futuro. Conceberam máquinas que pareciam saídas da ficção científica para a época. Essas tecnologias eram tão avançadas que aterrorizaram os aliados, não apenas pelo seu poder de fogo, mas pelo que implicavam. A Alemanha nazi estava intelectualmente 10 ou 20 anos à frente. Hoje não vamos fazer uma simples classificação, vamos fazer uma autópsia. A autópsia da nossa própria modernidade. Porque não se enganem, o vosso smartphone, as vossas viagens de avião, a vossa exploração espacial, tudo isso carrega o ADN do que vamos ver. Preparem-se para mergulhar nos arquivos proibidos. Aqui estão as 10 tecnologias do Terceiro Reich que moldaram o mundo em que vivem. Número 10. O Pervitin, o soldado sem sono. Começamos esta contagem decrescente pelo elemento mais frágil da guerra, o corpo humano. Há milênios que os exércitos são limitados por um fator biológico incontornável, a necessidade de dormir. Independentemente da fúria do combate, após 24 ou 48 horas, o soldado colapsa, o cérebro desliga-se. O número 10 é a resposta química do nazismo a esta fraqueza. O Pervitin não era uma arma que se segurava na mão, era uma arma que se engolia. Quimicamente, tratava-se de metanfetamina pura, uma droga pesada distribuída em milhões de comprimidos à Wehrmacht, sob o nome de código Panzerschokolade, o chocolate para tanque. A história da Blitzkrieg, a guerra relâmpago que varreu a França em 1940, é frequentemente contada como uma vitória tática dos blindados. É falso. Foi uma vitória farmacológica. As tropas alemãs marcharam e combateram durante 3 dias e 3 noites, sem parar, sem dormir, levada por uma euforia artificial e uma ausência total de medo. Mas o preço a pagar foi terrível. Regimentos inteiros tornaram-se dependentes, psicóticos, zombies armados incapazes de sentir empatia. Com o Pervitin, os nazis inventaram o conceito do soldado aprimorado, sacrificando a saúde mental do indivíduo pelo desempenho do grupo. Olhem para os exércitos modernos e para a indústria farmacêutica militar. A busca pela pílula da insônia para as forças especiais continua hoje. A ideia de que se pode desligar a fadiga humana nasceu nestes tubos de comprimidos distribuídos em 1940. Número 9. O Goliath, o antepassado do drone. Passemos da química para a robótica. A guerra sempre exigiu um sacrifício de carne e sangue. Para matar o inimigo, era preciso expor-se. O número 9 veio apagar esta regra fundamental, o Ladungsträger Goliath. As tropas aliadas, meio divertidas, meio aterrorizadas, chamavam-lhe o escaravelho. Mas sob o seu aspecto mecânico, escondia-se uma revolução filosófica maior. Não era um tanque, era uma máquina suicida, um robô filoguiado, ligado ao seu operador por um cabo de cobre de 650 metros, transportando até 100 quilos de explosivos. O seu objetivo? Deslizar sob os tanques contra os bunkers e autodestruir-se. Tecnicamente, o Goliath era imperfeito, lento, barulhento, e se o cabo fosse cortado, tornava-se inerte. Mas não é o desempenho que conta aqui, é o conceito. Pela primeira vez, uma nação teorizou a guerra à distância. Perceberam que um motor elétrico e aço valiam menos do que a vida de um soldado. É a gênese da desumanização do campo de batalha. Quando veem hoje drones kamikazes a atingir alvos na Europa ou no Médio Oriente, estão a olhar para os descendentes diretos do Goliath. A questão permanece. A guerra torna-se mais fácil de desencadear. Quando o assassino se assemelha a um jogador de videojogos sentado em segurança com um comando na mão. Número 8. O tipo 21, o fantasma dos oceanos. O número 8 esconde-se sob a superfície. Até 1944, os submarinos não passavam de torpedeiros de superfície capazes de mergulhar temporariamente. Eram lentos debaixo de água e tinham de vir à tona frequentemente para respirar, tornando-se vulneráveis. A Alemanha, sufocada pelo bloqueio aliado, teve de reinventar a guerra naval. Criou o Elektroboot, o tipo 21, o primeiro verdadeiro submarino da história.
O seu casco foi perfilado para ser mais rápido em imersão do que a superfície. As suas baterias gigantes permitiam-lhe permanecer submerso durante dias inteiros. Equipado com um recarregamento hidráulico rápido e sonares passivos avançados, podia caçar de ouvido, sem nunca usar o periscópio. Se o tipo 21 tivesse sido produzido 2 anos antes, poderia ter cortado o elo vital entre os Estados Unidos e a Europa. A Inglaterra, esfomeada, teria provavelmente capitulado. Chegou demasiado tarde para salvar o Reich, mas salvou a Guerra Fria. Após a queda da Alemanha, americanos e soviéticos copiaram-no parafuso por parafuso. Cada submarino nuclear que patrulha hoje no silêncio dos abismos possui o ADN desta máquina. Número 7. O gás, sarin e tabum, o horror invisível. Antes de abordar o coração nuclear do nosso tema, devemos falar de uma arma mais sorrateira. O número 7 não destrói edifícios, apaga a vida. Ao procurarem inseticidas, os químicos da IG Farben descobriram por acidente uma nova classe de venenos, os agentes organofosforados. O tabum em 1936, depois o sarin em 1939. São agentes nervosos. Uma gota minúscula na pele, alguns miligramas inalados e o sistema nervoso entra em colapso. Os músculos contraem-se violentamente, a respiração para, a morte ocorre em convulsões atrozes. Os nazis produziram estoques colossais destes gases. 12.000 toneladas de tabum estavam prontas. É um mistério da guerra. Por que é que Hitler, encurralado, nunca os utilizou? Nomeadamente na Normandia, os historiadores pensam que ele temia, erradamente, que os aliados dispusessem da mesma arma e ripostassem massivamente sobre as cidades alemãs. Esta contenção pelo medo mútuo prefigura o equilíbrio do terror da Guerra Fria. O sarin permanece hoje o símbolo da perversão da química, uma ciência feita para curar, desviada para exterminar. Número 6. O Projeto Urânio, o mistério Heisenberg. Chegamos ao ponto de viragem. O momento em que a história susteve a respiração. O número 6 diz respeito ao domínio da própria matéria, o projeto Urânio, a bomba atômica nazi. Muitos esquecem, mas a fissão nuclear foi descoberta em Berlim por Otto Hahn em 1938, não nos Estados Unidos. A Alemanha tinha um avanço teórico maior, os melhores físicos do mundo dirigidos pelo lendário Werner Heisenberg e o acesso ao urânio tcheco e à água pesada norueguesa. O medo de que Hitler obtivesse a bomba é a única razão pela qual Einstein alertou Roosevelt, lançando o projeto Manhattan. Mas então, por que é que a Alemanha falhou? Por que é que Heisenberg, gênio do século, apenas construiu um reator experimental inacabado numa cave em Haigerloch? É aqui que a história se torna turva. Após a guerra, Heisenberg afirmou ter travado o projeto a partir de dentro, sobreestimando voluntariamente as necessidades de urânio para desencorajar Hitler, um jogo duplo para salvar o mundo. Outros historiadores afirmam que isso é falso, que ele cometeu simplesmente erros de cálculo por arrogância. Então pergunto-vos, na vossa opinião, Werner Heisenberg foi um herói secreto ou um cientista incompetente cegado pela ideologia? Um homem ao serviço do mal pode ter um sobressalto de consciência? Escrevam herói ou incompetente nos comentários e expliquem-me a vossa teoria. Número 5. A Fritz Keyes, o nascimento da precisão. Voltemos ao céu. Até 1943 praticava-se o tapete de bombas. Visava-se ao largo na esperança de acertar. Era a era da força bruta. O número 5 marca a entrada na era da inteligência. A Fritz Keyes não era uma bomba que caía, era uma bomba que voava. O antepassado da bomba guiada. Uma vez largada de 6.000 metros, a Fritz Keyes não seguia uma curva simples. Um operador observava a sua queda e via um joystick rádio, corrigia a sua trajetória em tempo real. O resultado foi aterrorizante. Em setembro de 1943, o couraçado italiano Roma foi afundado não por uma salva, mas por uma única Fritz 10, com uma precisão cirúrgica. Nesse dia, a era da quantidade terminou, a era da qualidade começou. É o nascimento do ataque cirúrgico. Destruir um alvo único no meio de uma cidade, uma proeza que tornou a guerra mais limpa na aparência e, portanto, mais fácil de justificar politicamente. Número 4. A máquina Enigma, a guerra dos algoritmos. O número 4 não é uma arma que mata corpos, é uma arma que protege pensamentos. Na guerra total, a informação vale mais do que o petróleo. Os nazis construíram a fortaleza digital suprema, Enigma, uma obra-prima eletromecânica capaz de gerar milhares de milhões de combinações para cifrar uma mensagem.
Para os aliados, era um muro de ruído impenetrável. Por que esta classificação? Porque a complexidade da Enigma forçou o destino. Para a vencer, não eram precisos soldados, mas matemáticos. Não bastando o espírito humano, foi necessário inventar uma máquina capaz de pensar mecanicamente. A Enigma é a mãe involuntária do computador, a cibersegurança, a encriptação dos vossos dados bancários. Tudo começa com esses rotores a girar no vazio. Vivemos num mundo digital construído sobre as ruínas de um código nazi. Número 3, o foguete Fenton 2, o anunciador do espaço. Entramos no pódio. O número 3 mudou para sempre a nossa relação com o céu. O foguete Fenton 2, o objeto mais ambivalente do século XX. Antes do 5.2, a guerra tinha um som. Ouviam-se os aviões. Com o Fairway 2, acabou-se. Foi o primeiro objeto balístico humano a tocar o espaço, 80 km de altitude, caindo sobre Londres a mais de 5.000 km por hora. Atingiu o alvo antes que o som da sua chegada vos alcançasse. A morte sem aviso. Mas o seu legado ultrapassa a guerra. O seu criador, Wernher von Braun, dirigia a fábrica subterrânea de Dora, onde 20.000 escravos morreram para construir estes foguetes. E, no entanto, após a guerra, os americanos recuperaram este homem. Ele utilizou os mesmos planos para construir o foguete Saturno V. O engenho que levou Neil Armstrong à Lua é o irmão gêmeo daquele que destruiu Londres. É a terrível ironia da história. A nossa maior façanha pacífica repousa sobre um pedestal de sangue. Número 2. O Silbervogel, o bombardeiro orbital. Se o V2 tocou o espaço, o número 2 queria dominá-lo. Eis o projeto mais megalômano do Reich, o Silbervogel, o pássaro de prata. Sendo o Atlântico intransponível para os aviões clássicos, o físico Eugen Sanger teve uma ideia vertiginosa: não voar no ar, mas fazer ricochete sobre ele. O Silbervogel era um bombardeiro suborbital lançado por um foguete, devendo atingir uma velocidade hipersônica. Uma vez na estratosfera, devia fazer ricochete na atmosfera, como uma pedra num lago, dando a volta à Terra para atingir Nova York a partir do espaço. Nunca foi construído. O Reich colapsou antes, mas a matemática estava tão correta que Stalin tentou raptar Sanger para o construir na URSS. Hoje, os planadores hipersônicos desenvolvidos pela China ou pela Rússia, essas armas invencíveis que preocupam os estados maiores, são os fantasmas do Silbervogel. O conceito do ataque global imediato nasceu em 1944. Número 1. O Horten Ho 229. O fantasma do futuro. Aqui estamos. O topo. A prova de que passamos perto de um mundo diferente. O número 1 não é uma bomba, é uma visão. A asa voadora Horten, H-229, em abril de 1945, quando os americanos entram na fábrica de Gotha, ficam estupefactos. O que encontram não se assemelha a nada conhecido. Sem cauda, sem fuselagem, sem hélice, apenas uma asa pura, gigantesca, propulsada por reatores. Parece orgânica, parece vir do futuro. O gênio dos irmãos Horten era eletromagnético. Tinham percebido 40 anos antes de toda a gente o conceito vital da guerra moderna, a furtividade. O avião era feito de madeira e contraplacado. O metal reflete as ondas de radar e revestido com uma cola misturada com pó de carvão para absorver as ondas. É o antepassado biológico do bombardeiro B-2 Spirit, o avião mais caro da história. A mesma física, a mesma silhueta. Se o HU-229 tivesse voado um ano antes, poderia ter atravessado a barreira de radar inglesa, atingido Londres e partido incógnito. Os nazis tinham percebido a lição suprema. O poder de fogo não serve de nada se o inimigo vos vir chegar. Para ser invencível, é preciso ser invisível. Outro. Acabamos de atravessar uma galeria dos horrores tecnológicos. Mas o mais assustador não é o que estas armas fizeram, é o que se tornaram. No final da guerra, não houve julgamento para essas tecnologias, mas uma corrida ao saque, a Operação Paperclip. Os vencedores disputaram estes cientistas, apagando seus crimes para se apropriarem dos seus cérebros. Olhem à vossa volta. O vosso avião comercial é o ME-262. O vosso computador é a resposta a Enigma. O vosso GPS é o V2. A dissuasão nuclear que mantém a paz é o legado destas armas. Vivemos confortavelmente num mundo construído sobre os sonhos febris de um regime monstruoso. Somos os herdeiros da luz, mas a tocha foi acesa pelas trevas. Talvez seja essa a lição. O progresso não tem moral.
Avança cego, indiferente aos cadáveres que pisa. Cabe-nos a nós decidir o que fazer deste legado, aperfeiçoar a arte de matar ou salvar o nosso futuro. Se este mergulho nas origens turvas da nossa modernidade vos fascinou, não fiquem passivos. Subscrevam para apoiar uma divulgação exigente. Partilhem este vídeo para que a história não seja esquecida. E não se esqueçam de responder a minha pergunta sobre Heisenberg: herói ou incompetente? Estou ansioso por ler as vossas análises. A inteligência é uma arma. Mantenham-na afiada. Até breve.